Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é a final da Champions Asiática. Eu fiz um vídeo sobre o primeiro jogo da decisão, né, que foi há 2 semanas, foi antes da data FIFA, da pausa, e postei aqui no canal, então vou deixar aqui na descrição do vídeo a análise daquele primeiro jogo. Agora é hora de falar da segunda partida, que também teve vitória do Al Hilal, que é o campeão asiático desse ano, estará no Mundial, pode inclusive ser adversário do Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes, o que certamente aumenta o interesse brasileiro sobre a Champions Asiática, mas aqui, assim, independentemente de quem fosse o campeão da Libertadores e tal, a gente já falaria sobre esse jogo, como já tinha falado sobre a ida também. Afinal de contas, foi uma reta final muito legal de Champions Asiática, com bons jogos, e de fato o lado oeste foi um lado que foi mais interessante nessa reta final do que o leste, sempre lembrando que a Champions da Ásia é separada em regiões, né? Então ela é separada no leste asiático e no oeste, essa divisão geográfica mesmo. São 2 chaves e no fim das contas a final tem o vencedor de cada lado. Então, dessa vez, o Urawa Red Diamonds, do Japão, de um lado, e do outro lado, o Al Hilal, da Arábia Saudita, que tinha feito um grande duelo na semifinal com o Al Sadd, do Catar. Foi certamente o grande confronto aí da temporada na Ásia, e o Al Sadd talvez até fosse mais time, também estará no Mundial de clubes, inclusive, talvez até fosse mais time, mas foi um confronto extremamente interessante, aberto, gol para tudo quanto é lado. A expulsão do Abdelkarim Hassan no primeiro jogo condicionou muito aquela partida, que acabou terminando com a goleada do Al Hilal. No segundo jogo, a boa vitória do Al Sadd, mas não o suficiente para eliminar o clube saudita. Então, era um lado que realmente já vinha atraindo mais atenção, e na final, especificamente falando, acho até que, embora tenham sido bons jogos na final, o Al Hilal sofreu muito pouco, né? Foi melhor nos 2 jogos, dominou bem os 2 jogos, foi bastante superior, conseguiu se impor com características diferentes entre um jogo e outro, inclusive esse é um ponto relevante, mas o Urawa pouco ofereceu, pouco ameaçou de fato o placar, o domínio da equipe saudita. Então convido você a se inscrever aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, é só clicar aqui embaixo, se inscreva, ative o sininho da notificação para ficar sabendo quando tiver vídeo novo por aqui, deixe o seu comentário, curta, compartilhe, claro, sempre muito bem-vinda sua participação. Então vamos falar estrategicamente falando, né, do contexto tático e tudo mais. Lembro que inevitavelmente a gente vai pegar alguns assuntos como gancho do primeiro vídeo do primeiro jogo. Então, se você quiser pegar os detalhes aí até para entender melhor as diferenças de um jogo para o outro, fica o convite, está aqui na descrição o link. Mas, enfim, vamos falar sobre essa questão. Vou deixar o campinho aqui do lado para a gente abordar aos pouquinhos alguns desses duelos. Primeiro, assim como no primeiro jogo, o Ural entrando em campo com a sua linha de 5, são 3 zagueiros, é assim que jogou a temporada toda, então linha de 5 com 4 meio-campistas e o Korok na frente como a referência, embora até tenha ocupado uma faixa de campo um pouco diferente dessa vez, buscando muito o lado esquerdo para tentar a partir dali criar algumas jogadas. No primeiro jogo, o Fabrício tinha sido a principal válvula de escape, nas raras tentativas, né? O primeiro jogo foi um jogo de muito controle da posse de bola por parte do Al Hilal. Então foi um jogo muito controlado na troca de passes de Otaif e Al-Faraj, os 2 volantes da seleção da Arábia Saudita, os 2 volantes do time do Al Hilal. Muita gente sempre pergunta, e o Coelhar e tal, cadê ele? Ele não estava inscrito na Champions Asiática, ele faz parte sim do time do Al Hilal, mas não jogou a Champions. Então o Luchescu, que é filho do Mircea Luchescu, né, treinador, Mircea Luchescu que marcou a época no Shakhtar Donetsk, o técnico da equipe do Al Hilal é o filho dele, que foi treinador do PAOK, teve sucesso no futebol grego também, sempre partindo desse seu 4-2-3-1, que tem justamente nos 2 volantes a dupla da seleção da Arábia Saudita, assim como o Al-Dawsari, que é o ponta pela esquerda e que no primeiro jogo foi fundamental, dando opção por dentro. Então, se aquele primeiro jogo foi um jogo da posse de bola, e aí muita utilização dos laterais indo à frente, do Albright de um lado, do Al-Sharani do outro, dessa vez não. Dessa vez foi um jogo de controle sim, mas muito a partir das transições. Pressiona, recupera e acelera. É claro que o Ural, até pela desvantagem por ter perdido o primeiro jogo, teria que sair um pouco mais. Curiosamente, o início do jogo teve o Al Hilal controlando a posse da bola. Então a primeira parte do jogo foi muito parecida com o primeiro jogo, no sentido de posse de bola, paciência, se impõe, ocupa o campo de ataque e passa aquela mensagem.
quem vai tomar conta aqui é o time saudita. Então o time japonês que fique ali atrás tentando se defender para a partir disso sair jogando. Isso aos poucos vai mudando. Então ainda no primeiro tempo o Urawa já toma frente na questão da posse de bola, mas não que tenha conseguido incomodar. Uma ou outra escapada pela esquerda, dessa vez o Nagasawa, que é o meia pela direita, jogou, como sempre, centralizando para tentar se aproximar da faixa central do campo, mas o Kuroki caía pela ponta esquerda e foi o Sekini quem deu um pouco mais de opção dessa vez. Então foi nas projeções ali do Sekini pelo lado esquerdo, principalmente em uma delas, que o Kuroki sai para fazer a referência, sai a principal jogada, talvez a única boa jogada de fato do Urawa dentro da partida, dentro do primeiro tempo, antes do jogo ser definido. Agora, um jogo que teve também uma superioridade considerável do Al Hilal na questão dos contra-ataques. Então, se o início do jogo teve posse de bola, a partir de determinado momento, se a posse ficava um pouco mais com o Urawa, coube ao Al Hilal pressionar e acelerar. E essa pressão começava muito com um quarteto ofensivo. E aí entra um outro nome que para mim foi o melhor jogador em campo na final, o prêmio de MVP do torneio foi inclusive para o Gomis, fundamental e tudo mais. Mas o Al Hilal usava duas formas importantes para atacar nesse jogo, quando não estava com a posse da bola. Uma era a ligação mais direta para o Gomis usar o corpo, a força física proteger de costas. Outra tentativa, né? As bolas em profundidade para o Carrilho, então aproveitando que o Sekini se projetava bastante, a bola por elevação, tentando achar a ponta direita para o Carrilho, que tinha sido fundamental no primeiro jogo, dessa vez aparece um pouco menos, mas os lançamentos para ele, obrigando o Makino a sair de posição para fazer coberturas por esse lado esquerdo. E dessa vez a linha de defesa era um pouco menos protegida, porque como o Urawa tentava ter a bola, no período em que tinha a bola, os alas naturalmente se projetavam. Então não era uma linha com 5 montadinha, eram 3 zagueiros ali atrás contra as investidas rápidas do Al Hilal, que trocou menos passes para acelerar mais vezes. Mas muitas das recuperações foram na faixa central do campo. Então era a pressão que começava com Giovinco, Gomis, Aldossari de um lado e do outro lado o Carrilho, mas as recuperações de bola vinham do cara que para mim foi o grande nome do jogo, o Al-Faraj. O Al-Faraj tanto o jogador que inicia a distribuição do jogo próximo ao Otaif, os dois volantes que jogam à frente dos zagueiros, né? O Jang Hyun-soo também é um zagueiro que sabe sair jogando. No primeiro jogo foi muito a partir do passe dele que o time avançava nesse jogo de ataque contra a defesa. Dessa vez não, com a linha mais postada atrás, os laterais mesmo se projetavam menos, já que eram ataques mais curtos, mais rápidos, dava menos tempo de ter a projeção dos laterais. Mas essa recuperação por dentro exigia muita coordenação, e aí acho até que nesse aspecto o Al-Faraj foi fundamental para manter o equilíbrio, porque se os 4 jogadores de frente já estavam pressionando lá em cima, o Al-Faraj fazia a leitura. Giovinco e Gomis estão pressionando a saída dos zagueiros, são 3 zagueiros, então você tende a ter 3 zagueiros contra 2 atacantes marcando. Quem vai marcar o Aoki, que seria o jogador da distribuição, o Aoki um dos volantes, muitas vezes recebendo atrás mesmo do Everton, que seria o outro volante, mas o Aoki recebendo essa bola muitas vezes já pressionado pelo bom trabalho sem bola do Al-Faraj. Então o Al Hilal conseguiu tanto bloquear a saída de bola no campo de ataque, como a partir da recuperação, recupera e acelera. E aí para acelerar, Aldossari em diagonal, o Carrilho em velocidade, com a explosão que tem, né, com o arranque que tem fisicamente para partir para cima, o Giovinco com a movimentação com qualidade técnica, e o Gomis, que termina essa Champions Asiática muito valorizado, muito bem, tanto pelo que representa dentro da área, mas também pelo que se esforça fora dela. Então esses 4 aceleravam muito facilmente o jogo e o suporte vinha muitas vezes do Al-Faraj se projetando. Tanto que o próprio primeiro gol da partida sai de uma recuperação, saída de bola, o Al-Faraj é que vai achar a jogada do lado esquerdo para assistência do Giovinco no lance do primeiro gol, que basicamente sacramenta o jogo, porque já tinha vencido o primeiro. Aliás, até tem a superioridade do Al Hilal para mim foi maior do que os placares mostram. No primeiro vídeo eu falei sobre o Al Hilal ter tido um pênalti, um gol mal anulado, que era um gol legal, não tem VAR na final da Champions Asiática. No segundo jogo, um pênalti poderia ter sido marcado, que para mim foi, e teve a expulsão que não aconteceu do Sekini também, o lateral esquerdo, o ala pela esquerda, que comete uma falta feia depois de já ter cartão amarelo. Então assim, a vantagem do Al Hilal poderia ter sido maior do que a do placar. Com 2 vitórias, é verdade, 1-0 e 2-0, mas sem correr riscos,
conseguindo se impor em 2 jogos de características diferentes, mostrando virtudes também. É um time que eu ainda vejo alguma fragilidade na sua defesa, se for mais exigido, ou até mesmo nos contra-ataques, nas transições defensivas, explorando as costas dos laterais. É um time que tenta jogar de forma muito ofensiva e agressiva o tempo inteiro, mas até por alguma limitação técnica, física, cede espaços. O próprio confronto com o Al Sadd mostrou muito isso. Foram 2 jogos completamente loucos, abertos o tempo inteiro. Grandes jogos para se ver e de boa qualidade ofensiva, mas de deficiências defensivas. Então o Al Hilal poderia ter ficado na semifinal muito por conta disso também. E o próprio goleiro, que em alguns momentos mostra alguma insegurança também na saída das bolas cruzadas para a área, o jogo pelo alto também. No próprio jogo agora, na final, ele chega a falhar feio no primeiro tempo, que acaba não dando em nada, mas uma saída que ele fica pelo meio do caminho. Então são alguns dos aspectos táticos dessa decisão e desse título do Al Hilal, que volta a vencer o título, né? E aí tem um outro ponto legal também, que foi a substituição já nos acréscimos, depois do 2-0, o Al Chalhoub, que entra no final do jogo, é um veteraníssimo meia, camisa 10, capitão, uma lenda até do futebol saudita, um jogador importante do Al Hilal. Ele fez parte do título do Al Hilal em 2000 na Champions Asiática. Então, o clube volta a vencer o torneio continental, o principal torneio continental, e o Al Chalhoub entra no final para ser homenageado, porque já estava ali nos acréscimos do segundo tempo. Ele vai fazer 39 anos agora, no início de dezembro, inclusive, fez parte de uma geração importante, não só do Al Hilal, mas também da seleção da Arábia Saudita, né? Com o Al Dahya no gol, com o Al Jaber no ataque. Os dois estavam juntos, inclusive, esse trio estava junto na época da Champions de 2000, que foi conquistada pelo Al Hilal. Nos últimos anos, algumas vezes batendo na trave, agora em 2019 volta a conquistar o continente asiático, e de uma forma, eu diria que com autoridade, principalmente se a gente for falar da final com autoridade. É isso, acho que do ponto de vista das estratégias, o jogo passou muito por essas variações entre um jogo e outro. Não no desenho, mas na dinâmica com que o jogo foi acontecendo, né? O jogo aconteceu e o Al Hilal soube se adaptar aos diferentes cenários e ser superior nos 2 cenários, tanto no primeiro jogo quanto no segundo. Conto aí com os comentários de vocês, com a curtida, com a inscrição no canal também. Um abraço a todos e até a próxima.